Meu nome é Isabela Matuchak e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que não sai da minha cabeça ultimamente e que ele foi até tema de filmes e é muito falado na internet, que é o efeito borboleta, também conhecido como teoria do caos. Então, o efeito borboleta, ele tem esse nome porque o matemático aí, né, ele sugeriu que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Então, não é que isso de fato aconteça, mas ele quis dizer que pequenas ações podem gerar grandes consequências. Então, escolhas que você toma no seu dia a dia, escolhas pequenas, podem gerar e causar grandes coisas no futuro. Então, ele usou essa metáfora para explicar isso, na verdade. E hoje eu tô com essa skin de nerd, né, pra falar um pouco mais sobre isso. Então, é uma coisa que se a gente refletir, isso faz muito sentido. Se você pensar em como você conheceu talvez um amigo seu, uma amiga sua, e você começa a pensar como isso aconteceu, como vocês se conheceram, você percebe que foi uma coisa muito pequena, uma coisa muito aleatória. Talvez você acabou indo num lugar que você nem queria, você conheceu essa pessoa, mas que você conversa com ela até hoje, entendeu? Então foi uma coisa pequena, uma decisão pequena que você teve, que talvez você nem pensou direito, mas que teve uma grande consequência aí no futuro, né? O efeito borboleta também é muito explicado e muito estudado da física quântica também, né? Que acredita-se que a cada escolha que você faz é como se houvesse uma bifurcação, como se criasse um multiverso. Você tá na realidade em que você tomou a decisão que você teve, né? E é como se tivesse uma outra realidade ou um outro multiverso com a escolha que você não tomou ou uma decisão oposta, entende? Então é como se a cada escolha houvesse uma bifurcação e você toma um caminho da escolha que você decidiu, você tá na realidade da escolha que você teve e é como se houvesse uma realidade paralela com a sua decisão oposta. Então é basicamente isso que muitas pessoas acreditam, que é a teoria do multiverso. Por que esse efeito borboleta não sai da minha cabeça ultimamente, né? É que eu acabei pensando em quantos multiversos, em quantas realidades tem por aí, com escolhas que eu não tomei, com decisões opostas às que eu tive que me levaram a essa realidade que eu tô, entende? Tipo, quais escolhas que eu poderia ter tido que me fariam estar numa realidade melhor do que eu tô hoje? Ou eu fico pensando, será que eu estaria mais feliz em outra realidade se eu tivesse tomado uma escolha que eu não tive no passado? Então, coisas pequenas, sabe? Mas que fazem a gente refletir pra caramba e se questionar se a gente tomou a decisão certa mesmo. Então, eu não sei se existe um nome pra esse sentimento, né? De não necessariamente que você queira estar em outra realidade, que você queira ter tomado outra decisão. E não é como se fosse um arrependimento, é mais uma curiosidade de saber como você estaria em outra realidade se você tivesse tomado determinada decisão, entende? Então eu queria saber se existe um nome para esse sentimento, né? Se vocês sabem o nome disso, ou se vocês, sei lá, criarem uma palavra que faz sentido para esse sentimento, para essa sensação, que eu acredito que muitas pessoas também têm, mas que não é um arrependimento, porque é mais curiosidade do que arrependimento. Só que só a palavra curiosidade não explica tudo isso, né? Não envolve toda essa sensação, entende? De você querer saber se você tomou a decisão certa. É mais uma curiosidade para saber como você estaria se a sua decisão tivesse sido outra, entende? E o termo mais próximo que eu quero dizer, que eu pesquisei, né, é pensamento contractual, que são pensamentos alternativos para cenários passados, tipo, e se minha decisão tivesse sido essa, como eu estaria hoje, né? Então, em qual realidade, em qual universo eu estaria mais feliz, né? Quais decisões que eu deveria ter tomado que me fariam estar mais feliz hoje, que fariam estar talvez mais triste, sabe? Comparar as escolhas e os resultados delas. Uma coisa que eu queria fazer, mas é teoricamente impossível, né? E quando a gente tenta ao menos pensar sobre isso, a nossa mente só tende a ver as coisas boas, né? De tal decisão. Tipo, se eu tivesse tomado essa decisão, eu estaria desse jeito agora. Mas a gente não consegue prever as imprevisões, os imprevistos da vida, né? A gente não consegue prever exatamente como você de fato estaria, porque a gente não prevê os imprevistos. Tentar ao menos pensar, a gente só vai pensar na parte boa das decisões. A gente não vai prever as coisas ruins que poderiam ter acontecido.
se a sua decisão tivesse sido outra. Então a gente começa a romantizar uma outra realidade que na verdade nem existe, que nem teria sido assim. Então, em todas as áreas da minha vida, eu prefiro pensar que o que for pra ser, será, entende? Porque isso tira um pouco do nosso peso, da nossa responsabilidade, quando a gente atribui a outras coisas, sabe? Que o que for pra ser seu será, que muitas coisas não estão no seu controle, porque isso faz você se sentir mais leve sobre as decisões que você toma, sabe? Então, essa é uma maneira de pensar que me ajuda muito. Porque às vezes é como se viesse um sentimento de uma saudade de uma versão sua que não existiu. Como se você tivesse saudade ou querer estar em uma realidade ou ter uma versão sua que na verdade nem existe, entende? Então, é uma coisa muito inexplicável, mas que eu tenho de vez em quando. Não é como se eu tivesse um arrependimento, porque eu não tenho arrependimento nenhum sobre nenhuma escolha da minha vida, mas é só uma certa curiosidade, sabe? Tipo, como eu estaria hoje se eu tivesse ido pra outra escola? Como eu estaria hoje se eu tivesse me mudado pra tal lugar quando eu era pequena? Ou como eu estaria hoje se eu não tivesse começado o tal projeto que eu queria tanto? Sabe? Então são pequenas perguntas bobas que me fazem questionar bastante. E eu acho que pessoas mais velhas têm muito mais isso, né? Porque viveram mais tempo, tiveram mais escolhas, né? Mas é uma coisa que até é legal pensar mais sobre, porque você começa a ficar mais atento sobre as decisões importantes da sua vida. Você começa a ser mais analista e pensar em todas as possibilidades. Não é bom pensar demais, né? Mas você se torna mais ciente, mais consciente das escolhas que você está fazendo. Você se torna mais consciente da vida que você está levando quando você começa a pensar nas consequências. Você começa a pensar não tanto sobre deixar a vida levar, mas sobre decisões certas para os objetivos que você quer. Então é legal ser uma pessoa consciente, mas ao mesmo tempo tentar, sei lá, entregar tudo na mão de Deus, ou sei lá, no que você acredita, e acreditar que tem uma força maior te guiando. Então eu acho que isso deixa seu coração mais tranquilizado, sabe? Então isso te tranquiliza mais quando você acredita que você está sendo guiado por algo maior, porque isso te torna mais seguro nas decisões que você tem. Então, o vídeo de hoje é só mais para compartilhar um pensamento que eu tenho tido ultimamente e que na verdade eu tenho há muito tempo já, que é sobre questionar mais essa coisa de efeito borboleta, de escolhas, de multiverso, um assunto que eu me interesso bastante e que eu sempre gostei bastante desde pequena. Então é só um pensamento assim que eu quis compartilhar. Então é isso, se faz sentido pra você também, deixa aqui nos comentários e fala alguma palavra que você acha que pode descrever essa sensação.